Meus queridos, então retomando aqui agora, né, dando continuidade à nossa forma de cálculo em análise combinatória, nós vamos falar agora sobre arranjo. Arranjo é um tipo de agrupamento, certo? Em que a ordem dos elementos importa. Então, se você tem um grupo de elementos lá, juntou A, B e C, depois pegou esses mesmos elementos e fez B, A e C, e viu que fez diferença, olha bem, fez diferença, então pode se tratar de um arranjo. Mas o bom também é você não preocupar tanto, saber que arranjo tem uma outra forma de cálculo que é usando o princípio fundamental de contagem, o princípio multiplicativo, ok? Você vai perceber isso. E o que quer dizer um arranjo? Então, se eu tenho arranjo de n tomado KK, ou muitas vezes a gente chama de arranjo de n tomado PAP, representa o quê? Representa que no n é o número total de elementos, número total de elementos que eu estou para agrupar, certo? Já o P representa de quanto em quanto eu vou agrupar, de que parte, né? Ou em que parte, de que parte será agrupado os elementos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho arranjo de n tomado KK, eu tenho n elementos no total e quero agrupá-los de K em K. Se eu tenho, por exemplo, arranjo de 10 tomado 2A2, quer dizer o quê? Que eu tenho 10 elementos e quero agrupá-los de 2 em 2, certo? Se fosse arranjo de 8 tomado 3A3, a mesma coisa. Eu tenho 8 elementos e quero agrupá-los de 3 em 3. Como é que a gente faz, no caso, esses agrupamentos? Como é que calcula esse arranjo? Então, a gente pode seguir aí, no caso, uma fórmula, certo? Arranjo de n tomado KK, seguindo a fórmula, seria dado por n fatorial sobre n menos k fatorial. Por exemplo, como é que eu faço arranjo de 10 tomado 2A2? Então, seguindo a fórmula, é 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Que no caso aqui vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 2 é 8 fatorial, certo? Desenvolvendo o 10 fatorial, seria o quê? 10 vezes 9 vezes 8. Vou parar em 8 para eu poder simplificar com esse 8. E vai dar o que aqui, galera? Simplificando o 8 com o 8 fatorial, ó, vai dar 10 vezes 9, que é igual a quanto? Que é igual a 90. Então, arranjo de 10 tomado 2A2, deu 90. Da mesma forma, o que seria arranjo de 8 tomado 3A3? Pela fórmula, o arranjo de n tomado KK, ou arranjo de n tomado PAP, que dá na mesma, tá? Muitas vezes você vai encontrar arranjo de n tomado PAP. É n fatorial sobre n menos p fatorial. É a mesma coisa. Então, arranjo de 8 tomado 3A3 é 8 fatorial sobre 8 menos 3, certo? Fatorial. Que vai ser o quê? 8 fatorial sobre 8 menos 3 é 5. E aí, desenvolvendo, vai ficar, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Vou indicar aqui fatorial para eu poder simplificar com o denominador. 5 fatorial aqui, com 5 fatorial a gente divide. Vai ficar, então, 8 vezes 7 vezes 6, que é igual a 8 vezes 7, 56. 56 vezes 5 vai dar 336, certo? Seria o arranjo de 8 tomado 3A3. Bacana? Mas como a gente disse, olha bem, olha o que é importante você saber. Ó, vamos falar mais duas coisinhas sobre isso, que vai facilitar muito sua vida, tá? A ideia de arranjo, por exemplo, voltando em arranjo de 10 tomado 2A2, quer dizer o quê? Eu disse que a ideia do arranjo estava meio casada com o princípio multiplicativo. Suponha que você fosse fazer, se você tivesse uma sala, olha bem, você chegou numa sala e tem 10 pessoas, certo? Você chegou numa sala e tem 10 pessoas, tá vendo lá? 10 pessoas, né? Aí você fala o seguinte, galera, eu vou sortear aqui 2 brindes, certo? Para vocês que estão aqui hoje, tá? Para vocês 10 que estão aqui hoje, eu vou sortear 2 brindes. Para você que está aqui estudando, para valer, bacana, joinha, então o primeiro que eu sortear
vai ganhar, por exemplo, como prêmio, uma pizza. Vamos imaginar, uma pizza à escolha. O segundo sorteado vai ganhar o equivalente a um churrasco especial, né? Para lá, vamos imaginar, um churrasco especial. Bacana, o que vai acontecer? Então veja, se eu sorteei, olha bem a ideia do que mudou a ordem faz diferença. Entre essas 10 pessoas, uma era A, certo? Vamos imaginar, certo? A outra era F. Vou imaginar aqui, ó. Então, eu tinha, por exemplo, Antônio e Fernanda, né, entre as 10 pessoas. Por acaso, no meu sorteio, um deu A e depois deu F. No outro, deu F e depois deu A. Faz diferença essa ordem de sorteio, gente? Fez diferença quando eu fiz AF e FA? O que você viu? Olha, nós determinamos se o primeiro sorteado vai ganhar uma pizza, o segundo vai ganhar um churrasco. Então, quem ganhou a pizza aqui nessa primeira situação? Foi Antônio. Quem ganhou a pizza na segunda? Fernanda. Então, fez diferença. Mudei a ordem, fez diferença. Se fez diferença, é um arranjo. Isso caracterizaria um arranjo de 10 tomar 2-2. Quer dizer o quê? Arranjo de 10 tomar 2-2. Que eu tinha 10 pessoas, escolhi 2 para um sorteio. Só que eu poderia ter resolvido isso por princípio multiplicativo. Que seria assim, ó. Eu tenho 2 brindes. O primeiro é uma pizza, o segundo é um churrasco. Então, o primeiro a ser sorteado, quantas possibilidades eu tenho para escolher? Eu tenho 10 possibilidades. Pronto. E o segundo? Só tenho 9, porque um já foi sorteado. Então, o total vai dar o quê? 10 vezes 9, que é igual a 90 possibilidades. Então, só para você ver ou perceber que no arranjo existe a ideia do princípio multiplicativo. Agora, quer fazer ainda outra coisa mais legal? Olha que bacana. Se você não quiser usar a fórmula de arranjo que a gente escreveu aqui em cima, ó, você pode usar uma outra coisa, certo? Que seria o quê, ó? Tá vendo aqui arranjo de 10 tomar 2-2? Então, a gente fala o seguinte, são 2 fatores contados a partir de 10, ó. 2 fatores contados a partir de 10. Então, 2 fatores, então aqui está 1, que é o 10, e o segundo é 9. 2 fatores em ordem decrescente a partir de 10. 10 vezes 9 é 90, direto, tá vendo? E o que é arranjo de 8 tomar 3-3? Ó, se eu for fazer direto, são 3 fatores a partir do 8. Vai ficar então como, gente? Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, ó. 3 fatores a partir do 8. 8 vezes 7 vezes 6 vai dar quanto? 336. Beleza? Então, essa é a ideia de arranjo. Então, arranjo é um tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos importa, tá certo? O arranjo consiste em você escolher parte dos elementos que você tem, desde que a ordem dos elementos faça diferença. E arranjo de n tomado PAP é dado por n fatorial sobre n menos p fatorial. Está aí uma forma de trabalhar os problemas de análise. Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos passar para uma aplicação, passar isso para prática. Como é que fica isso na prática mesmo? Vamos ver os exercícios propostos de arranjo, tá? Diz aqui, ó, primeiro exercício, para mostrar aos seus clientes alguns dos produtos que vende, um comerciante reservou um espaço em uma vitrine para colocar exatamente 3 latas de refrigerantes lado a lado. Se ele vende 6 tipos de refrigerantes, de quantas maneiras distintas pode expô-lo? Vamos lá, gente, vamos pensar aqui, ó. Então, imagina lá, ele tem 6 latinhas de refrigerante, ele vende 6 tipos de refrigerantes, tá? Então, vamos ver aqui, ó, os 6 tipos de refrigerantes. Vamos imaginar o que seria esse refrigerante. Você vai visualizando aí, ó,
6 tipos de refrigerantes. Tá certo? Então, só que ele vai o quê? Ele vai expor somente 3 desses refrigerantes, só 3. De quantas maneiras distintas ele poderá expor na vitrine? Então, imagina que ele fez essa exposição, ele fez esta exposição. Preste atenção, ele fez esta exposição. Beleza? Então, vamos lá. Essa foi a exposição que ele fez. Ele escolheu 3 das 6 e ele colocou nesta ordem. Se eu tivesse posto nesta ordem, olha bem, se eu tivesse posto nesta ordem, será se teria feito diferença? Faz diferença? Essa exposição que está aqui, será se é igual ou diferente dessa? Lembra que ele está querendo expor. Então, a forma como ele expôs foi o que, gente? Foi diferente. Então, o que nós tivemos aqui, Nós queremos escolher 3 dos refrigerantes. Quantos ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 refrigerantes diferentes. Então, nós vamos escolher o primeiro. Qual vai ser o primeiro? Vai ser o 1, a Pepsi, o 3, que é a Coca, 4, que é a Fanta, o 6, que eu não sei que refrigerante é esse, mas vamos lá. Nós temos o que, galera? Nós temos 6 maneiras de escolher o primeiro. Se eu escolhi, por exemplo, no caso aqui o 6, se eu escolhi aqui o 6, certo? Para eu, no caso, escolher o próximo, eu vou ter quantas possibilidades? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ainda para escolher qual vai ser o segundo. Nesse caso aqui nosso, eu escolhi o 4, mas eu teria 5 possibilidades de escolher qualquer um dos 5. E depois resta quanto? Eu já escolhi o 6 e já escolhi o 4. Então, isso quer dizer o quê? Para eu escolher o próximo, só me resta 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, o total de possibilidades de expor esses refrigerantes na vitrine vai ser o quê? 6 vezes 5, 30 vezes 4 vai dar 120. Então, você tem 120 modos de exposição nesta vitrine, perante o refrigerante que você tem. Entendido? Então, eu fiz a questão usando princípio multiplicativo. Veja, é tão natural usar princípio multiplicativo que eu nem usei o arranjo. Como é que seria o arranjo, então, galera? O arranjo seria o seguinte: como mudou a ordem, fez diferença, e eu vou usar parte do que eu tenho, qual é o total de elementos que eu tenho? 6. Eu vou escolher quantos para expor? Vou escolher 3. Então, arranjo de 6, tomar 3 a 3. Lembrando que eu estou usando o arranjo porque a ordem faz diferença, certo? Como é que fica arranjo de 6, tomar 3 a 3? Olha, posso usar a fórmula, qual a fórmula? N fatorial, lembra lá? Sobre N menos P fatorial. Então, é o quê? 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial, que é igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é ainda igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Simplifica aqui ficou o quê? 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120. Ou então aquela outra maneira que nós falamos. Qual é a outra maneira? Arranjo de 6 tomar 3 a 3 são 3 fatores contados a partir de 6. 3 fatores a partir de 6 ficou quanto? 1, 2, 3. 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120. Tudo a mesma coisa. Tudo bem? Vamos para a segunda? Vamos lá. Olha bem que bacana. Nessa segunda questão diz assim: uma corrida é disputada por 8 cavalos. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros colocados? Lembra que nós fizemos essa questão antes por princípio multiplicativo? Mas vamos lá, são 8 cavalos. Quais cavalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cavalos, certo, gente? 8 cavalos aqui, vamos imaginar, são os cavalos, certo, gente?
Olha bem, então nesse caso nós temos aqui os 8 cavalos. Nós queremos o quê, ó? Nós queremos saber a quantidade de quantos modos distintos, né, pode acontecer os 3 primeiros colocados. Então vamos olhar o seguinte, 3 primeiros, ó. Eu apostei no cavalo 1, depois no 5 e depois no 8. Já você apostou no 8, depois no 5 e depois no 1. Galera, entre eu e você aqui, ó, nós apostamos os mesmos cavalos? Sim ou não? Sim, nós apostamos os mesmos cavalos, o 1, 5 e o 8. Porém, nós queremos saber quantas são as possibilidades para os 3 primeiros colocados. Eu apostei que o cavalo 1 chegaria em primeiro. Você apostou que o cavalo 1 chegaria, mas só que ele chegou em terceiro. Então fez diferença. Se fez diferença, cabe um princípio multiplicativo ou cabe um arranjo. Arranjo de quem, galera? Arranjo de 8, porque são 8 cavalos, e eu quero agrupá-los de 3 em 3, que são as classificações. Como é que fica arranjo de 8 somar 3 a 3 de forma direta? De forma direta 3 fatores a partir de 8, ó, 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7, 56 vezes 6, de novo, 336. Certo? Só isso. E mais nada. Se fosse fazer pela fórmula, 8 tomar 3 a 3, 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, que era igual a 8 fatorial sobre 5 fatorial, né? Que vai dar na mesma coisa, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 5 fatorial, simplificou, ficou 8 vezes 7 vezes 6, que é igual a 336. Bacana? Beleza, então vamos para o terceiro de 5 exercícios propostos, tá? Para mostrar aos seus clientes alguns dos produtos que vende. Galera, esse exercício tá repetido, vocês perdoam aí, tá? Nós vamos para o 4º exercício, então, tá bom? Olha aqui, ó, vamos para o 4º exercício. O que ele diz? Diz assim, ó, olha bem essa questão, galera. Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros. Quantos resultados possíveis para a prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique em uma das 3 primeiras colocações? Veja bem, nós queremos saber em quantos resultados das 3 primeiras colocações vai ter pelo menos um brasileiro. É isso que a gente quer. Em quantos resultados nas 3 primeiras colocações tem pelo menos um brasileiro. Então vamos considerar o seguinte. Nós temos aqui os brasileiros, os brasileiros são 4, né? Então, eu vou chamar de A, B, C e D, os brazuca aí, tá? E existe o quê? Outros, 1, 2, 3, 4, 5. Existem 5 estrangeiros, vou chamar de E, F, M, N e P, tá? São os estrangeiros. Tá bem? Nós queremos saber o seguinte, em quantos resultados pelo menos um brasileiro fique nas 3 primeiras colocações. Então, vamos considerar algumas situações. Vamos considerar que um brasileiro vai ficar em uma colocação, certo? Se for um brasileiro só, olha bem, se for um brasileiro, apenas um brasileiro em uma dessas colocações, então nós vamos ver qual vai ser o brasileiro que vai ocupar esta colocação. Vamos imaginar que tenha sido essa aqui. Nós sabemos qual é? Não. Então nós temos 4 possibilidades de escolher, certo?
Bacana? Beleza. Um brasileiro, nós vamos ter 4 situações. Agora, nós vamos ter o que mais? Esse brasileiro, olha bem, então primeiro foi 4, foi escolher o brasileiro. Mas nós sabemos qual é a colocação dele? Não. Ele pode ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Então nós temos 3 possibilidades. Poderia ter sido o primeiro, o segundo ou o terceiro. Bacana? Só que nós temos outra parte ainda. Os outros não são brasileiros. Então, quantas possibilidades tem aqui? Ó? Isso aqui é um estrangeiro. E esse aqui, ó, então vamos chamar brasileiro aqui. Vamos chamar estrangeiro vamos chamar outra letra, né? Vamos chamar estrangeiro disso aqui. Bacana? Então, vamos lá. Então, voltando, queremos saber em quantos resultados, pelo menos um brasileiro ficará nas 3 primeiras colocações. Então, eu considerei primeiro que fosse um brasileiro só que ocupou. Beleza? Então, as outras 2 posições vão ser ocupadas por estrangeiros. Vamos lá. Então, para ser o brasileiro, qual que seria ocupado lá? Nós tivemos 4 possibilidades. Só que eu não sabia qual classificação. Poderia ser primeiro, segundo ou terceira posição. Então, por isso, 3 possibilidades. E agora o estrangeiro. Quantas possibilidades eu tenho de escolher o estrangeiro que vai ficar aqui? Lembra que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estrangeiros. Qualquer um deles. E na outra posição, 4. Então, ficou o quê? 4 vezes 5, 4 vezes 3 vezes 5 vezes 4. Ou seja, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60 vezes 4 deu 240. Então, em 240 classificações, certo? Tem um brasileiro entre os 3 primeiros colocados. Beleza? Vamos considerar agora outra condição, preste atenção. Agora, vamos considerar que seja 2 brasileiros, que é pelo menos um nas 3 primeiras colocações. 2 brasileiros. Vamos ver. Vou considerar que seja aqui e aqui. Beleza? Se for aqui, eu vou ter o quê, galera? Eu vou ter, ó, quantas possibilidades de escolher o brasileiro que vai ficar aqui? Lembra que eu tenho 4 brasileiros. Depois, para essa, restam 3. Certo? Então, eu tive o quê? Ó, 4 vezes 3, a princípio. Mas vamos trabalhar essa ideia agora do asterisco aqui, ó. Certo? Eu coloquei aqui que teríamos um brasileiro na primeira e outro na segunda. Mas poderia ter sido o quê? Primeira e segunda, ou primeira e terceira, olha, primeira e segunda, ou primeira e terceira, ou segunda e terceira. Então, eu teria primeira e segunda, primeira e terceira, ou segunda e terceira. Então, eu tenho 3 possibilidades disso acontecer. E, finalmente, o estrangeiro. Quem vai ser aqui estrangeiro? Qualquer um dos 5. Então, isso aqui vezes 5, certo? Então, ficou como, gente? Nesse caso, nós tivemos, ó, 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36, vezes 5 vai dar 180. Beleza? Vamos agora considerar que sejam 3 brasileiros nas 3 primeiras colocações. Então, o que que a gente sabe? Que aqui é um brasileiro, aqui é outro e aqui é outro. Quantas possibilidades eu tenho de escolher esse brasileiro? 4. E depois esse? Restam 3. E depois esse? 2. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2. E o que eu vou fazer com esse asterisco agora? Gente, o fato de eu estar usando o princípio multiplicativo, eu já estou considerando todas as mudanças possíveis. Então, não tem mais nada para fazer, não tem estrangeiro para ocupar, é só isso. Aqui ficou 4 vezes 3, 12 vezes 2 vai dar 24. Wagner, eu não entendi. Ali você fez, olha bem, ali você fez que tinha 3 possibilidades de mudança. Mas aqui só tinha 2, então preste atenção. Eu pensei assim, ó, poderia ocupar a primeira e a segunda, uma
primeira e terceira, 2, segunda e terceira, 3. O 3 é por causa disso, beleza? Então, qual é o total de possibilidades de os brasileiros ocuparem entre as 3 classificações, primeiras classificações, ter pelo menos um brasileiro? Pelo menos um brasileiro, ó, ou é em uma, ou é em 2, ou é em 3. Total, então, vai dar o quê? Somando aqui, ó, 240 mais 180 dá 420, mais 24 vai dar 444. Em 444 modos de classificação, né, em que figura pelo menos um brazuca. Tudo bem, meus queridos? Joinha? É isso aí. Vamos que vamos, tá? Vamos para essa questão 5. Muito interessante a questão. Ela trabalha com um conceito. Vamos ver aqui. Seja A um conjunto com 3... Olha, A é um conjunto com 3 elementos e B um conjunto com 5 elementos. Quantas funções injetoras de A e B existem? Galera, esta questão, para você responder, é uma questão de análise, mas até lá o seu vestibular, se Deus quiser, você já estará por dentro desse conceito. Isso aqui nós estamos falando de função, mas não só função, como função injetora. Era preciso você saber esse conceito de função para que você pudesse responder bem a questão, certo? A gente diz o seguinte, que uma função definida de A para B será injetora quando elementos, olha bem, quando elementos distintos do domínio possuem imagens distintas. Então, cada elemento x1, x2, x3 do domínio vai ter uma imagem diferente, distinta. Então, quer dizer que se y1 é imagem de x1, eu não posso ter que y1 seja imagem de x2 mais. Então, elementos distintos possuem imagens distintas. Do que a questão fala aqui para nós? É um conjunto A com 3 elementos. Vamos considerar A, B e C. E um conjunto B com 5 elementos. Vou considerar 1, 2, 3, 4, 5. O que eu quero saber? Quantas funções injetoras eu devo ter definidas de A para B? Bem simples. Bastava você identificar que cada elemento do domínio tinha que ter uma imagem diferente, certo? Então, vamos considerar aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. Então, vamos considerar o seguinte, no conjunto A, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, certo? O objetivo é escolher a imagem. Olha bem, eu quero escolher a imagem desse conjunto. Então, quantas possibilidades de imagens eu vou ter? Então, vamos lá? Eu tenho A, eu tenho B e tenho C. Como é função, consiste em você escolher as imagens do domínio. Então, vamos escolher o elemento de A, o elemento do domínio A, o elemento A, quer dizer, né, do conjunto A, ele tem, a princípio, ele tem 1, 2, 3, 4 ou 5 possibilidades. Ele tem 5 possibilidades de escolha. Vou imaginar que ele escolheu o elemento 1, ele associou ao elemento 1. Beleza, nós vamos agora escolher a imagem de B. B não pode mais ir para 1, ó, B não pode ir mais para 1. Porque se B for para 1, ela não será injetora, certo? Então, nós temos o quê? B só tem o 2, o 3, o 4 ou o 5. B tem 4 possibilidades de imagem.
Então, vou imaginar que B ligou a 4. Agora, resta o C. C vai ligar a quem? A qualquer um, menos a 1 e ao 4. Porque eles não podem ser mais imagens de ninguém. Então, B vai ter 3 possibilidades. Total, então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, nós teremos 60 funções injetoras ou injetivas, né? Nesse caso. E como é que entraria se fosse uma solução resolvida por arranjo? Se fosse fazer por arranjo, ó, seria, veja bem, arranjo de, calma aí, arranjo de arranjo de 5 tomar 3 a 3, porque eu tinha 5 elementos para escolher 3, 5 fatorial sobre 5 menos 3, que é 2 fatorial. Que ficou o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. 3 vezes 4, 12, vezes 5 deu 60. Beleza? Então é isso aí. Nós, então, falamos da primeira parte de análise, onde nós trabalhamos o princípio multiplicativo e o arranjo. Próxima aula, nós vamos trabalhar, olha bem, próxima aula a gente vai trabalhar permutação. Outra forma, próxima aula, nós iremos trabalhar permutação, certo? Que é uma outra forma de cálculo que nós temos em análise combinatória, tá? Então, escreva aí, permutação será o nosso próximo assunto, tá bem? Valeu, um abraço e até breve, galera!